E aí, galera, direto de Nova York, eu sou a Amanda e estou iniciando o podcast Beyond Brasil, um canal de bate-papo e curiosidades sobre imigração, ou seja, sobre morar em outro país. E hoje trago para vocês a segunda parte da minha conversa com o Wellington. E se você ainda não ouviu a primeira parte, pausa aqui esse episódio, volta no episódio anterior, ouve o que a gente conversou semana passada e depois volta aqui e acompanha essa segunda e última parte da minha conversa com ele. Valeu! Outra grande mudança na sua vida, além de mudar de país, foi você ter assumido a sua homossexualidade. Como foi esse processo para você? E o que fez você sentir que aqui era o local e momento certo para isso acontecer? Eu acho que foi um processo longo, né? Eu venho de uma família bem conservadora, né? Conservadora no Brasil. E foi difícil, não vou negar, foi bem difícil. Mas eu acho que quando eu cheguei aqui, que eu me estabilizei, eu percebi que eu tava suci aqui sem a ajuda de ninguém no Brasil, entendeu? Os meus pais sempre me disseram que se eu precisasse de alguma coisa, né? Se eu precisasse de dinheiro, eu tinha até um cartão deles que eles me deram quando eu fui embora, que se eu precisasse para uma emergência eu podia usar. Mas eu não queria fazer isso, sabe? Eu queria viver a minha vida aqui, eu queria fazer as minhas coisas por mim mesmo. Eu não queria precisar depender das pessoas. Óbvio que teve momentos nesse começo que eu precisei da ajuda deles e eles estavam lá para me ajudar e não reclamaram, nada, não tive nenhum tipo de problema. Mas eu acho que foi fundamental para mim, nesse processo de sair do armário, saber que eu podia contar comigo mesmo. Que eu não ia precisar depender de outras pessoas, assim, pensando já no pior caso, entendeu? Que se no pior caso, se os meus pais ficassem completamente decepcionados e nunca mais quisessem falar comigo, eu sabia que eu ia poder me sustentar e ficar aqui e morar e viver a minha própria vida, entendeu? Então eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito nesse processo, assim, de saber dessa segurança que eu tinha, de saber que se desse errado, eu ainda assim ia continuar vivendo a minha vida e não necessariamente ia precisar da ajuda financeira deles, entendeu? Eu acho que estando aqui sozinho, com mais liberdade também para fazer as coisas, acho que isso ajudou muito, entendeu? Eu tive mais liberdade, assim, para pensar mesmo, assim, sabe, sobre quem eu era, o que eu estava fazendo, o que era certo, o que era errado. Durante a minha vida inteira, né, eu fui ensinado coisas, isso é certo, isso é errado, e a partir do momento que eu entrei na escola, você vai aprendendo também o que é certo, o que é errado, faculdade, mesma coisa. Então, quando eu estava aqui, eu acho que foi a primeira chance que eu tive, assim, de realmente ser adulto, sabe? De poder viver a vida, de pagar minhas contas, fazer o meu trabalho, ir para casa, dirigir, fazer tudo e poder fazer minhas próprias escolhas, entende? De saber, assim, não, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Então, eu acho que isso foi o principal fator, assim, foi essa segurança de saber que se o pior acontecesse, ainda assim eu estaria são e salvo, entendeu? Eu estaria aqui, eu teria uma casa para ficar, porque assim, não aconteceu comigo, mas a gente sabe de milhares de casos que acontecem no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, de pessoas que saem do armário e são expulsas de casa e, né, passam por horrores, né, até conseguirem se restabilizar, se conseguem ainda se restabilizar, né? Então, eu acho que isso foi o principal para mim, assim, saber que se acontecesse alguma coisa, eu ainda assim conseguiria ficar suci e não precisaria me preocupar, entendeu? É legal. Foi um processo longo, não tô mentindo, foram vários anos, assim, porque eu comecei a viver a minha vida aqui, abertamente, assim, praticamente desde o primeiro mês, mas eu só fui realmente abrir esse grande armário para as pessoas no Brasil depois de, eu acho que quase 2 anos aqui, ou mais. Ou 3, eu não sei, eu não me lembro agora, mas foi depois de um longo tempo. Mas se você precisava desse tempo para se sentir pronto, foi o que foi necessário também, né? Sim. Não, eu acho eu acho super importante, né?
das pessoas saberem, assim, que cada um tem seu tempo, não adianta. Você vem de dentro, né? É muito intrínseco, assim, esse seu próprio tempo, assim. Você vai saber quando você acha certo ou não de compartilhar isso com os outros, entendeu? Aham. E não sei, acho que é isso. E nesse processo de se conhecer mais, amadurecer, mudar de vida e tudo mais, você encontrou um amor, que se tornou um relacionamento de longo prazo. E esse relacionamento mudou sua vida em vários aspectos. Você mudou de cidade, de estado. Poderia falar um pouco sobre isso? Como foi namorar à distância? Foi difícil. Então, vamos explicar para as pessoas, né, para eles entenderem. Eu comecei a namorar em 2015. E 2015. Em 2016, em abril, a gente começou a fazer longa distância. Ele se mudou para essa região aqui da Virgínia, perto de Washington, D.C. E a gente fez isso por mais ou menos de abril de 2016 até junho de 2019. Então foram mais de 3 anos, mais ou menos uns 3 anos e 3 meses, né? Abril, maio, junho. Então uns 3 anos e 3 meses. Foi bem difícil, assim. Teve momentos que a gente questionou, assim, tipo, se era a coisa certa a fazer. A gente gastou muito dinheiro nesse processo também, porque a viagem entre New Jersey e Washington D.C. tem vários pedágios e a gente tentava fazer na época, eu viajava uma vez por mês, ele viajava uma vez por mês, então a gente acabava se vendo a cada 15 dias. E é mais ou menos 4 horas, para as pessoas que não sabem também, é 4 horas de distância, então não é terrível, mas também não é super fácil de fazer, né? Principalmente aqui, durante o inverno, até é perigoso você ficar dirigindo. A gente teve muita sorte nesses 3 anos que tiveram diversas nevascas, mas nenhuma das nevascas foram nos fins de semana que a gente viajava. Nenhuma. É incrível até quando eu penso nisso. Não é? Você sabe disso, né? Tem umas nevascas muito aleatórias e nenhuma delas foi nos fins de semana que a gente tinha se planejado. Não me lembro de nenhum fim de semana assim que a gente teve que cancelar por causa de mau tempo, entendeu? Deixa eu ver o que mais. Assim, é difícil por diversos motivos. E é bom por diversos motivos também. Assim, hoje, morando junto, eu às vezes sinto falta. É até estranho falar isso. Mas às vezes eu sinto falta, assim, daquele primeiro reencontro, assim, sabe? Depois de 15 dias, assim, você fala, você tá aqui de novo, que legal, que bom te ver, entende? É diferente, você não tem mais aquilo. Você perde aquilo quando você tá morando com uma pessoa todos os dias, entende? Porque você vê a pessoa de manhã indo pro trabalho e daí você vê a pessoa quando eles chegam à tarde do trabalho, entendeu? Então não é aquela mesma coisa. Então, eu acho que, óbvio, não me entenda errado, a maior parte das coisas, na minha opinião, foram difíceis. Mas a gente passou por coisas que foram legais, assim, acho que foram experiências que acabaram fortalecendo também o relacionamento, entendeu? Você passar por um teste assim tão difícil logo no começo de um relacionamento, então isso foi complicado, mas hoje eu acho bem mais suci. E como foi para você mudar de estado? Olha, mudar de estado foi suci, não vou mentir, já tava, depois de mudar do Brasil pra cá, foi bem mais fácil, assim, na questão de adaptação, foi fácil. Em questão de logística foi muito pior, porque daí, que nem eu falei, já tinha coisas em New Jersey, tinha muito mais roupa, tinha muito mais móveis, eu tinha carro, e assim, eu não sei você, mas eu acumulei muitas coisas durante o tempo aqui. Você não percebe, mas você acumula muita coisa, tem muito coisa de viagem que você vai, compra, e roupa, e coisa assim, sabe? Eu tinha muita coisa que eu nem lembrava que eu tinha, assim, sabe? Então, a parte da logística foi complicado, porque eu tive que fazer diversas viagens. Como eu falei pra você antes, eu viajava mais ou menos uma vez por mês, então eu já sabia que eu ia me mudar. Eu comecei, acho que quase uns 4 ou 5 meses antes de me mudar, eu já comecei a trazer coisas, assim, cada viagem que eu fazia, ou que ele vinha pra New Jersey e voltava, ele já trazia também uma parte das minhas coisas. Então eu não precisei fazer tudo de uma vez só, o que ajudou. Mas eu acho que mudar de um estado para o outro não foi difícil. O problema daqui, agora falando de uma parte mais específica, assim, de mudança e de um estado para outro, é que cada estado tem suas leis. Então, chegando aqui, eu tive que tirar uma carteira de motorista nova. Você tem que... Até o seguro do carro tem que ser diferente. Você tem que comprar um seguro do carro da Virgínia, não pode ser o seguro de New Jersey. Então... Tudo muda, ainda que você não trocou de carro, você tem que ter uma policy da Virgínia, entendeu?
você tem que colocar placas novas no seu carro também, você tem que colocar placas da Virgínia. Então tem um monte de burocracia, assim, que você tem que resolver, e a maioria delas é no DMV, pra quem não conhece. Essas 3 letras são provavelmente as 3 letras mais odiadas pelos americanos e pelos estrangeiros que moram aqui, que é como seria o Detran, né, do Brasil, é o DMV aqui. É horrível, ninguém gosta, não conheço ninguém que goste. E eu passei várias horas lá quando eu mudei para New Jersey, e passei várias horas lá quando eu mudei para Virgínia também. Então, é uma burocracia e essa parte não é legal. Deixa eu ver se teve mais outras mudanças, assim. Óbvio que tive a mudança de trabalho, e que nem eu falei pra você antes, eu tô aqui não faz nem um ano ainda, eu ainda estou num processo de adaptação no trabalho. Eu quero acreditar que o pior já passou, mas vamos ver, né? Não vamos... Não fala demais. Uma coisa que você comentou de ter sido mais fácil, assim, eu sinto também, porque desde que eu tô aqui, eu mudei 3 ou 4 vezes já. E a gente não se apega tanto mais ao lugar que a gente mora. Depois que você já saiu do Brasil, que você já saiu do lugar que você morou tantos anos, tipo, você não tá tão preso e apegado a nenhuma casa, nenhum lugar especificamente, né? Sim. Então facilita um pouco a mudança. Claro que a logística é sempre difícil de mudança, e quando você muda de estado... Eu mudei aqui do lado, tava em New Jersey, mudei para Nova York, que é um estado do ladinho do outro. Tive toda essa burocracia também, de documentação, de carteira de motorista, de carro e de tudo mais. Mas eu acho que a parte emocional da mudança é muito mais tranquila. Depois que você já saiu do Brasil, tipo, aqui. Às vezes eu falo com o Michael sobre morar em outros estados, às vezes, vamos morar na Califórnia, vamos morar na Flórida, qualquer coisa assim. É muito mais tranquilo, tipo, vamos. Sim, não, e você tendo alguém pra fazer isso junto com você, que nem a minha mudança pra cá foi muito mais legal, porque eu tava, a gente tava indo morar junto, entendeu? Então tinha aquela coisa, assim, que você tava já, assim, é diferente de você sair do Brasil e deixar a sua família, de você sair de um estado e ir morar junto com outra pessoa, entendeu? Você tá indo pra morar com uma outra pessoa, então é praticamente o oposto de sair do Brasil e deixar as pessoas lá, você tá indo pra morar com uma outra pessoa, então tem no meu caso, pelo menos, eu tive essa euforia, assim, sabe, de saber que o relacionamento à distância estava acabando e que a partir daquele momento a gente estaria junto. Então tem essa coisa que te deixa mais excitado ainda, sabe, você fica, não, quero, isso vai acontecer, vai ser legal. Então você acaba ajudando muito nesse processo de mudança, entendeu? É verdade. Agora eu só tenho mais uma pergunta sobre relacionamento, que é uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes, e eu gostaria de ouvir de você qual a resposta que você tem. Como que é se relacionar com alguém de outro país, com outra cultura? Você sente alguma dificuldade? Tem alguma história engraçada sobre as diferenças culturais? Sei lá, alguma coisa assim? Olha, é difícil essa pergunta, né? Porque por diversos motivos, principalmente para mim. Mas um quick fact, eu não tenho experiência, né, de relacionamento com pessoas do Brasil, então não vou saber comparar com pessoas do Brasil. Mas daqui, assim, o que eu percebo a diferença, eu acho que é um pouquinho menos dramático. Eu não sei se é porque as pessoas aqui são um pouco menos afetuosas, afetivas, eu não sei qual a palavra certa, mas não é aquela coisa assim tão intensa, entendeu? Assim, tipo, não que não seja real, mas é diferente. Eu acho que no Brasil a gente cresce assistindo novela, é aquela coisa tão intensa, assim, de sabe, de amor profundo e assim, de declarações e de, sabe, vamos começar pelos aqueles carros de mensagens do Brasil. Isso não existe aqui. Acho que essa é uma boa diferença, sabe? Não existe essa coisa exacerbada, assim, de amor, eu vou pegar e vou, sabe? É diferente. Parece que é mais presente, assim, não é aquela coisa, assim, sabe, de fantasia, é mais, assim, tipo, a gente se gosta, a gente vive, e é isso, assim, sabe? Não tem aquela necessidade, assim, de fazer coisas, assim, tipo, vamos fazer, vou fazer uma declaração de amor, vou colocar um carro de som aqui na frente. Eu acho que é mais pé no chão, eu achei, assim, sabe? Eu acho que parece que é mais pé no chão, assim, sabe? É tipo, mais no dia a dia, assim, quase, sabe? Não tem essa... Eu acho que... não sei, é difícil essa pergunta pra mim, mas... Mas eu acho que não só num sentido, assim, mas num sentido de
a tua cultura e a cultura dele, assim. Ah, Você sim. tem coisas no dia a dia que você esperava ser de um jeito, sei lá, ou e ele faz de outro, qualquer coisa do tipo, Uhum. assim. Mas Sim. relacionado no dia a dia, o choque de cultura entre vocês dois, não necessariamente comparando com outras Aham. pessoas, entendeu? Eu acho que no meu caso, a maior diferença é o. Eu acho que não sei se é a minha personalidade ou por ser brasileiro, eu falo muito, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu faço barulho. Ele é diferente, ele é muito mais calmo, quieto, gosta de passar tempo sozinho. Sabe, no Brasil não tinha isso, assim, de pegar e falar, eu vou sentar aqui no sofá e vou ler um livro enquanto você fica aí fazendo o que você quiser, sabe? Então, isso foi um pouco choque pra mim. Eu falei, não, mas a gente tá passando esse fim de semana junto, você vai sentar e você vai ler um livro? Daí eu ficava meio assim, né? Tipo, a gente não pode assistir um filme junto, né? Então isso foi diferente. Eu acho que essa foi o maior choque, assim, de. Não sei se é um choque cultural ou um choque de personalidades, ou os dois juntos, Pode assim, ser porque os eu acho dois que. também. É, Aham. que eu acho que é isso, assim, que eu acho que eu sou um pouco mais hiperativo e eu acho que isso tenha talvez a ver com a cultura. Uhum. E ele é muito mais calmo, assim, quase que no oposto, assim, do Spectrum. É, daí que tá o equilíbrio. Aham, exatamente. Ai, ai. Agora, me diga quais as melhores e piores coisas de imigrar pra você. Tipo um top 3 e bottom 3. Ai, gente, deixa eu ver. Olha, pra mim, vamos começar com o top 3. Eu amo multiculturalidade, eu amo mesmo. E eu acho que os Estados Unidos, o Canadá, acho que quase que a maioria dos lugares assim que tem bastante imigrantes são perfeitos para isso, porque você vai ter muita gente de todos os lugares, assim. Eu acho maravilhoso quando você tá num bar e você conversa com uma pessoa e aquela pessoa é da Finlândia, ou é da África do Sul, ou é da Marrocos, sabe? E isso acontece muito aqui. Isso não acontecia no Brasil. Eu não conhecia gente de outros lugares no Brasil. Eu achava muito difícil conhecer gente de outros lugares, assim. E eu amo, nossa, quando eu vou em algum lugar, eu conheço uma pessoa, eu passo horas assim conversando, eu tenho 1000 perguntas para fazer, e eu quero saber tudo do país, eu quero saber o que eles comem, eu quero saber o que eles fazem. Então, isso eu acho fantástico daqui, porque você conhece gente o tempo todo, e não é assim, você tem que ir no bar para conhecer no meio da cidade. Não, você vai ao supermercado, você vai chegar lá, você vai ver gente de outro país, entendeu? E em Aham. qualquer lugar que você vai ter gente de outros países que moram aqui, que estão passando pelas mesmas coisas que você, ou que os pais passaram pelas mesmas coisas, ou que os avós, sabe? Tem muitos imigrantes aqui, várias gerações de imigrantes, e eu acho isso fantástico. Outra coisa que eu gosto, que estaria no meu top 3, eu acho que é a questão de você poder falar uma outra língua. Isso eu acho super legal também. Eu amo poder falar uma outra língua, eu acho super legal me comunicar. E hoje, assim, hoje até é bem complicado, assim, porque eu não sei mais o que passa no meu cérebro. Porque a gente não fica conscientemente pensando, né, no que tá passando na nossa cabeça. Então, por exemplo, agora eu tô falando português, obviamente, né, meu cérebro tá conectado no português, mas hoje à tarde, quando eu estiver ensinando, é como se eu não falasse português, entendeu? Eu falo inglês e assim, o meu cérebro continua em inglês. E às vezes, quando eu tô dirigindo, eu me pego pensando assim em coisas que são metade inglês, metade português, às vezes é tudo inglês, às vezes quando eu sonho, por exemplo, eu não sei que língua que eu sonho. Eu não tenho a mínima ideia. Não sei mais. Quando eu tava no Brasil, eu sabia que língua que eu sonhava. Hoje eu não sei. Não é porque eu não me lembro, eu não sei, eu nem sei se tem uma língua quando eu sonho, mas, sabe? Então isso eu acho super legal, assim, o fato de Aham. você poder falar uma outra língua o tempo todo, eu acho fantástico. E agora eu preciso de mais uma. Eu acho que o meu terceiro seria, assim, de poder estar fazendo uma coisa pra mim mesmo. É uma coisa que é a minha vida. Eu acho que eu nunca teria tido a chance de estar no comando da minha vida como eu tô agora se eu estivesse no Brasil. Porque no Brasil sempre tem um parente que vai dar opinião, os seus pais, querendo ou não, vão te ajudar, vão te dar opinião. E, por exemplo, vou dar um exemplo que é horrível, mas eu acho que as pessoas podem entender. Por exemplo, se eu estivesse no Brasil e tivesse precisando de um emprego, eu poderia trabalhar com os meus pais, entende? Mas talvez aquela não seria realmente a coisa que eu quisesse, mas estava desempregado, acabei ficando, daí eu ia acabar ficando mais um mês, e depois de anos eu ia perceber que eu estava na mesma vida, entendeu? E Uhum.
E não que isso seja ruim, mas eu acho que o fato de eu estar aqui separado de todo mundo, eu tenho mais liberdade, assim, pra traçar o meu próprio caminho, entendeu? Porque tem uma pessoa aqui que mora comigo que talvez vai falar, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas é só uma. O resto não tem mais ninguém, entende? Porque toda a minha família tá no Brasil, a maioria dos meus amigos estão no Brasil, né? E os outros amigos que eu tenho aqui estão em Nova York e New Jersey. Então, ninguém vai falar pra mim assim, não, faz isso ou faz aquilo. Não, é o que eu acho que é certo, é o que vai acontecer. Então, acho que isso é uma coisa bem importante, assim, e que seria um top 3 de imigração. Talvez até o meu deveria ter sido o meu primeiro. Minha primeira, eu só pensei nisso agora, mas eu acho que é uma oportunidade de você tomar conta da sua vida como você nunca tomou antes. Na minha opinião, é isso, assim, tipo, quando você mora sozinho, quando você mora em outro país, eu acho que pela primeira vez vai ser o dono da sua própria vida, assim. Eu acho isso fantástico. Escreve um livro sobre isso. Fica a dica, né? Ok, agora as 3 piores, vamos lá. Bottom 3. Acho que solidão, bastante, assim, muito. Você passa muito tempo sozinho, né? No começo, no meio e pra sempre. Não adianta. Não vai assim, tipo. Você sempre vai sentir saudade. Eu morro de saudade da minha família, morro de saudade das minhas irmãs, de todo mundo. E, assim, se eu pudesse e tivesse condição financeira, eu pagaria passagem pra eles vir pra cá, tipo, uma vez por ano, pelo menos cada pessoa da minha família, entendeu? Quem sabe um dia, né? Mas é difícil, assim, e assim, eu vou fazer minha próxima reclamação vai ser o outro tópico. Então, o primeiro é a solidão. O outro, eu acho que você perde muito da vida no Brasil. Você perde muito da vida das pessoas. Por exemplo, quando eu me lembro quando a minha primeira viagem que fiz pro Brasil, depois de ter vindo pra cá, acho que foi depois de 3 anos. Eu cheguei lá, eu olhei para as pessoas e falei, nossa, a minha irmã cresceu, e ela cresceu muito. Eu tinha uma irmã pequenininha quando eu saí no Brasil. Ela cresceu muito. Os meus pais envelheceram. Eu via no rosto deles. Entendeu? Você percebe que as pessoas mudam, assim como eu acho que eles olharam pra mim e perceberam a mesma coisa, entendeu? Mas é diferente pra mim olhando 20, 30 pessoas da minha família estendida, e eles olhando uma pessoa. Eu acho que você entende o que eu tô falando, sabe? O impacto é muito maior pra mim indo pra lá e olhando pra todas as pessoas do que eles olhando pra um, entendeu? E, então isso me dói um pouco às vezes, sabe? Saber que as coisas estão acontecendo lá, que tem aniversário, que tem festa, que tem um monte de coisa que tá acontecendo e eu não tô lá pra isso, sabe? Então isso me machuca um pouco, assim, de saber que eu perdi momentos, assim, que não vão voltar, assim, sabe? Tipo, que aconteceu lá e ficou lá e não vai acontecer mais, entende? Tipo, assim como eles tiveram momentos difíceis que eu não estava lá pra ajudar, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa difícil, assim, sobre migração, é de você não poder estar lá o tempo todo. E a terceira, eu pensei nisso agora e eu fiquei feliz que eu pensei, assim, eu acho que tem um pouco a ver também com o que eu acabei de falar. Eu não sei das experiências das outras pessoas que moram em outros países no mundo, eu vou falar da minha experiência aqui nos Estados Unidos, porque eu sei que é assim. Eu sei que em alguns países da Europa é diferente, mas a vida aqui é muito trabalho. Você não tem tantos feriados como você tem no Brasil. Você não tem férias que nem no Brasil, um mês de férias. O que o seu empregador achar que você deve ter, entendeu? É no contrato. Então, em New Jersey eu tinha uma semana em julho e uma semana em dezembro. O resto do ano você trabalha. É a mesma coisa aqui na Virgínia. A Virgínia tem uma semana a mais agora, mas ainda assim, não é a mesma coisa de você ter... Por exemplo, se a gente fosse professor no Brasil, a gente teria aquele mês, entende? Acho que é muito diferente você ter um período de 30 dias para descansar do que 2 semanas, entende? E 2 semanas, assim, separadas no meio do ano. Eu acho que falta tempo para as pessoas aqui descansarem. Eu não tô nem falando de mim mesmo, tô falando dos americanos de uma forma geral, assim, eles trabalham muito, assim. As pessoas no Brasil veem, assim, muitas histórias de imigrantes e até mesmo de imigrantes ilegais que vêm para cá e o fulano comprou carro, comprou casa e iPhone, não sei o que lá, mas o fulano tá trabalhando 50, 60, 70 horas por semana. Tem muita gente aqui que trabalha, assim, muitas horas para conseguir sobreviver, principalmente se estão numa situação, né, de trabalho ilegal. E mesmo as pessoas que estão no trabalho legal,
assim, é que nem eu falei, pra mim, essa é a minha realidade, mas é assim, você trabalha muito, a gente trabalha com ginástica, trabalha no fim de semana, né, praticamente quase todo fim de semana, de dezembro até março, abril, porque é o período das competições. Não tem muito feriado, tem o quê? Um feriado no primeiro semestre e 2 no segundo semestre, então não ajuda muito. Então isso eu acho que é uma coisa assim que você perde também, assim, você perde um pouco de perde e ganha em qualidade de vida. Você ganha em qualidade de vida porque você vai ter mais segurança, você vai ter mais acesso às coisas aqui, mas você perde em questão assim de ócio. Você perde mais tempo de ócio. Assim, você tem menos tempo pra você e menos tempo pra você curtir a sua própria vida, na minha opinião. Não que não aconteça nunca, mas eu acho que comparado com a vida de um brasileiro, você tem menos tempo dessas coisas, assim, de você poder estar com seus amigos, de você poder ir pra praia, de você passar um tempo no campo ou numa cachoeira, entendeu? Eu acho isso é uma coisa que pesa bastante quando você imigra para os Estados Unidos. Eu não sei como é a experiência das outras pessoas em outros lugares, mas na minha opinião, essa parece ser uma coisa que eu vejo assim acontecendo com quase todos os imigrantes e mesmo americanos aqui nos Estados Unidos. Uhum. Mas acaba que os americanos aqui já têm isso desde sempre, já tem Sim. nasceram e cresceram nessa cultura e Uhum. não tem esse choque. Por mais que, claro, é Aham. difícil para todo mundo, mas o fato da gente vir do Brasil que não tem isso, que é diferente, então a gente sente esse choque, né? Aham. Então eu acho que é Não, mais nesse sentido, né? Isso eu percebi que eles doutrinam muitas crianças desde que elas estão na escola, porque o tanto de tarefa de casa que essas crianças têm, assim, hoje eu concluí que é justamente por causa disso, porque elas precisam, quando elas entrarem no mercado de trabalho, elas vão trabalhar diversas horas, e eu acho que é isso que a escola ensina a eles desde pequenos, entende? Você vai para a escola, você vai ficar 6 horas na escola até 8, dependendo da escola, e depois você vai sair da escola e você vai fazer mais 3 ou 4 horas de trabalho em casa. Entendeu? Então é uma Uhum. jornada bem longa para essas crianças e a maioria dessas crianças aqui, você sabe tão bem quanto eu, fazem extracurriculares, fazem um monte de atividades. Então eu acho que desde criança eles são ensinados a usar o dia deles, assim, e nunca ter tempo livre. E pra gente que veio do Brasil isso é diferente, porque eu me lembro, assim, aproveitando muito os feriados, assim, minha Uhum. família, né, a gente nunca foi de viajar, de fazer muita coisa, mas a gente aproveitava o nosso tempo livre, sabe? A gente fazia viagens curtinhas, fazia coisas legais, e é difícil aqui. Isso você tem que, tipo, quando eu planejo uma coisa aqui, é só pra esses dias, assim, que você tem de um feriado ou outro que você tem a cada 4, 5, 6 meses, entende? Mas então é isso, Wellington. Adorei nosso papo. Obrigada por abrir sua Obrigado. vida e seu coração para todos nós. Obrigado você. Foi bem legal. Eu adorei, na verdade, assim, de fazer essa reflexão, assim, desses últimos 6 anos, assim, tinha muitas coisas, assim, que você acaba esquecendo, né, das suas experiências e até mesmo sentimentos, assim, que quando eu comecei a falar com você, eu comecei a lembrar, assim, sabe, tipo, Aham. coisas que me fizeram feliz, coisas que me deixaram triste, assim, então, isso foi legal, foi bem gostoso. Aham. Eu gosto muito dessa oportunidade, né, de saber um pouco da experiência de cada um. Uhum, Acho que para quem imigrou também fica um sentimento de não estar sozinho. E para quem aham, tem vontade de imigração, de fazer imigração, fica aquele sentimento de que é possível. Então é legal é, essa troca de aham, experiência, porque é bom para todo mundo. É bom é, para mim, é muito legal para mim ouvir esse outro lado de algumas coisas que a gente nunca tinha conversado antes, porque a gente uhum, viveu junto, né? Então às vezes a gente nem toca no assunto. Então aham. é legal ter esse momento de refletir, pensar sobre. E eu acho que para quem vai ouvir também é bem rico tudo isso, né? Uhum. Aí, pra quem não sabe, a Amanda morou comigo com a Débora na casa, substituindo a americana que morou lá com a gente por um tempo. A americana morou lá por um tempo, depois que ela saiu, a Amanda entrou. Moramos 2 anos na mesma casa. Aham. Então foi super legal. A gente foi pra faculdade junto e depois moramos juntos. Foi super legal. Foi um tempo bom. E Aham. outra coisa que eu queria falar, assim, porque eu acho que o final, eu deixei esse bottom three no final, eu acho que ficou Uhum. um pouco meio triste, assim, mas eu acho que, assim, acho que é válido deixar as pessoas saberem, assim, que se eu precisasse fazer de novo, eu faria. Faria alguma coisa diferente? Yes, Uhum. faria. Mas eu faria de novo, com certeza absoluta, porque eu amo. Assim, tem as suas coisas ruins, mas acho que as coisas boas ultrapassam as coisas ruins. Aham. Eu ia.
pedir para você deixar uma mensagem final, mas eu acho que essa pode ser a mensagem final, a não ser que você queira dizer mais alguma coisa. Não, Tô eu acho que é aberta aí isso. para você. Eu acho que é isso. A minha mensagem é isso. Se você quer fazer, estuda, vai atrás e faz, porque vai dar certo. É legal. Obrigada a todos que ouviram e ficaram com a gente até o fim. Espero que a gente possa estar juntos de novo nos próximos episódios. E você que está ouvindo também pode participar. Se você tiver alguma pergunta para mim ou curiosidades sobre como é morar fora do Brasil, me envie suas dúvidas e irei adicionar ao canal. E quem sabe sua questão não aparece no próximo episódio? E para ficarem sempre atualizados em tudo que rola no podcast, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Instagram e Facebook page Podcast Beyond Brasil, Twitter @BeyondBR Podcast. E não esqueçam que além de poder ouvir em todas as plataformas de podcast, você ainda pode ouvir pelo canal do YouTube Beyond Brasil. Valeu e até a próxima!